Um certo homem uma vez me disse assim, professor, falou assim pra mim, olha, é uma bênção você ler livros a respeito da vida dos outros homens de Deus. Mas não lê muito livro não. Deixa Deus escrever o livro da tua história. Né? Isso é tremendo, porque você e eu, né, às vezes a gente fala, mas eu não sou nada, eu não sou um pastor, eu não sou nada, eu sou apenas um membro lá. Olha, você, o Senhor Jesus, ele é rei de reis. Quem são os reis? Eu e você. Né? Então, o Senhor, ele é o quê? Ele é o sumo sacerdote. Quem são os sacerdotes? Né? O rei sacerdote somos nós. Então, nós somos aqueles que são reconhecidos no mundo espiritual, né? Pela parte do Senhor, e também no reino das trevas, no inferno, tem que reconhecer aquilo que Deus fez em nós. Amém? Então, olha só. O que aconteceu? Havia, como eu falei, o homem, a Bíblia não fala do homem, do nome dele, e estava tendo aquela cerimônia. Né? Aquela cerimônia de sepultamento. Quando eles estavam para sepultar o homem, todo ano havia um exército inimigo, que todo ano naquela época eles invadiam a terra de Israel, e aí o povo ali de Israel não esperava, de repente os inimigos vieram entrando, e eles no meio do sepultamento, e aquela situação pegou eles assim, na curva, né, como eu disse, eles não esperavam, e aí o que acontece, a gente, alguns sabem, a gente lembra, que eles jogaram o corpo do homem, no meio da cerimônia do sepultamento, jogaram o corpo do homem no túmulo ali, da onde estava enterrado Eliseu. Né? E a gente sabe que aquilo que o morto, o corpo dele tocou os ossos de Eliseu, o homem pulou de novo, saltou. Eu acredito que o povo de Deus nem viu o cara ressuscitando porque eles fugiram. Né? Eles fugiram diante dos inimigos que vieram. Então imagina, se eles jogaram, é porque eles não jogaram para ver o que ia acontecer. Eles falaram, joga tudo, vambora, né? E sai correndo. Então olha só, que interessante. A gente lê o texto de Ezequiel 37, o versículo 7, ali fala dos ossos. Os ossos ali eram representados pela casa de Israel, que estavam como os ossos jogados. Né? E esse versículo, por que eu só li esse versículo? Porque ele fala no final dele, que quando o profeta profetizou a palavra que foi ordenada, os ossos se ajuntaram. Cada osso ao seu osso. O óbvio disso qual é? É que o osso do tornozelo não se juntou com o osso do ombro. Né? O osso do tornozelo com o osso, né, do que da perna e tal, do joelho, e por aí vai. Então cada osso se juntou ao seu devido osso. Por que isso? Porque às vezes, dentro não só da igreja, né? Porque assim, a gente fala da igreja, a gente já vê o lado humano, não é isso. Mas, às vezes, a gente se vê servindo a Deus, a gente tem um coração em Deus, a gente deseja as coisas de Deus, porque temos um chamado e temos convicção, né? Porque fomos marcados pelo Senhor. E aí, parece que há sempre algo que não está encaixado direito. Parece que tem algo, falta... alguma coisa está fora. O osso está fora. Alguma coisa está desencaixada. Não estou conseguindo andar, meu. O que está acontecendo? O que está acontecendo é que, às vezes, o nosso lado espiritual é como o contrário do que aconteceu aqui. De repente, a gente é um osso do tornozelo, a gente está encaixado com o osso do ombro. E a gente está querendo encaixar. A gente está querendo... Não, vai ter que encaixar. Só que... Por mais que, como eu falei, a igreja, a gente fala de igreja, a gente já pensa no lado natural, porque a gente pensa no templo, a gente pensa nas pessoas, né, nos ministérios, assim, né, falando da forma humana, vamos dizer, né, aquilo que a gente enxerga. Na verdade, o Senhor tem um remanescente dentro da igreja dele. Então, dentro do corpo de Cristo, existem aqueles que não se limitam numa mera visão carnal. Né? A gente vê isso muitos exemplos aí na Bíblia. Aqueles homens leprosos que vieram a Jesus lá, os 10 foram curados. E saíram curados. Quantos voltaram? Uma versão fala que um voltou. A outra versão fala que 2 voltaram. Né? E aí Jesus virou para eles e falou assim, a fé de vocês salvou vocês. O que quer dizer isso? Os primeiros só foram curados. Os que voltaram para adorar, eles foram salvos. Olha que interessante. Curados e salvos. Então o que quer dizer isso? Numa grande maioria, existem aqueles que não se limitam com as coisas aparentes. Então o que acontece?
o discipulado, por exemplo, né? E não só o discipulado, mas olha só, uma vez, no texto que a gente leu, que eu comentei sobre Eliseu, uma vez que ele olhou para o referencial de Elias, ele sabia que não é porque ele ia seguir um homem, mas ele sabia do chamado dele. Tanto que Elias, quando lançou a capa sobre ele, ele falou, vai e volta porque você sabe o que aconteceu com você. Então Eliseu passou a perseguir, né, a andar com Elias, porque ele tinha a convicção do chamado dele. Então olha só, ele se agarrou naquilo, ele se encaixou naquilo que iria dar movimento à vida espiritual e ministerial dele. Então ele não se limitou tão somente em fazer parte ali de Israel, ser um israelita e tal, né? E conhecer a lei, praticar a lei e tudo mais. Então o que acontece? É a mesma coisa aqui nesse texto de Ezequiel. Existe nesse tempo, né? O Senhor tem liberado a palavra dele, ele tem liberado. E aqueles que estão ouvindo e estão profetizando essa palavra, olha só, aqueles que estão ouvindo e estão profetizando a palavra, porque eu só posso falar, Paulo falou, eu criei, por isso falei. Então eu só posso falar e profetizar aquilo que eu creio. E quando você recebe a palavra de Deus ao teu respeito, você profetiza ela e você persevera nela, o que acontece? Aquilo que aparentemente não andava, por mais que você servia a Deus, amava a Deus e tudo mais, vinha na igreja, vem na igreja e tudo, aquilo que não dava movimento vai começar a dar movimento. Por quê? Porque você vai sair do natural, dentro da igreja. Então as pessoas acham que muitas vezes estar na igreja, ela já está espiritualmente falando plena. Não, na verdade não. Por quê? Porque a igreja, por mais que nós nos reunimos, e existe um lugar, existe tudo, existe o quê? Um ajuntamento, ele é espiritual. Então, na verdade, olha só, na tua vida, no teu dia a dia, no teu trabalho, sabe, nas áreas da tua vida, as pessoas que te cercam, as coisas elas vão tomar movimento na medida em que você não se limitar naquilo que é uma visão natural e você fala, Senhor, existe uma palavra a meu respeito que vai dar movimento para a minha vida, porque aí é o seguinte, você vai movimentar o espiritual e o espiritual ele vai dar reflexo na tua vida natural, na tua vida material, naquilo que é o dia a dia. Então, só que não são todos que creem nisso, porque a maioria fica acomodado naquilo que é natural, entendeu? Naquilo que não vai exigir muito assim, sabe, fé da pessoa, não vai exigir muita coisa, sabe? Ela simplesmente vai ver Deus fazer coisa na vida dos outros, ela vai ver Deus manifestar a glória dele, a palavra dele, os milagres na vida dos outros. E olha só, Eliseu, ele viu tanto na vida de Elias, a referência que ele tinha com Elias era tão forte, que ele operou o dobro de sinais. Por que isso? Porque o osso que ele estava... Na tua casa, qualquer coisa, né? 2 Reis